chegamos essa data significativa, ao final da leitura do Antigo Testamento. Começamos no Novo, Mateus capítulo 1, e domingo que vem vamos recomeçar o ciclo. Será que estarei aqui quando terminar? De novo, né? O livro de Malaquias. Que Deus possa nos abençoar e nos manter assim sempre constantes na leitura da sua palavra. Irmãos, não deveria haver o capítulo 4 de Malaquias. O capítulo 4 é a sequência natural do capítulo 3, sem nenhuma interrupção, desde a sessão que começa aí no verso 3 do capítulo 3. Nos destaques aqui, o versículo 1 fala do julgamento de Deus, o julgamento do fogo de Deus. Diz Malaquias, é como um forno. A gente viu em Malaquias capítulo 3, os versos 2 a 5, Malaquias enfatizando, digamos assim, as propriedades de refinação desse fogo, com relação aos filhos de Deus. Nós vamos passar pelo fogo, mas não para sermos destruídos, mas para sermos refinados. Aqui, Malaquias dá ênfase ao poder destrutivo do fogo. Os pecadores arrogantes, os pecadores impenitentes, aqueles que perseguem os filhos de Deus, terão, como diz aqui Malaquias, o seu dia finalmente de ajuste de contas. Vejam essa expressão aí, não lhes deixará nem raiz nem ramo. Reparem que essa expressão significa que não haverá nenhuma esperança de rebrotamento, de renovação da vida. Essa existência que é prometida aos justos será totalmente negada aos ímpios. Né? Jó tem um versículo muito importante, muito significativo, que nos serve aqui de auxílio para interpretar esse texto. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Jó 14:7. Mas aqui Deus está dizendo que, ao passar por esse julgamento, os ímpios não terão esperança de ter algum resto de raiz e de ramo. Verso 2, essa expressão aqui, sol da justiça, só aparece aqui em toda a Escritura Sagrada. Alguns comentaristas dizem que Malaquias tomou de empréstimo aqui a algumas figuras mitológicas do Egito, etc., mas os pais da igreja e os primeiros comentaristas da igreja entenderam aqui que Cristo é o sol da justiça. Né? Moffat foi um grande tradutor, traduziu assim esse versículo: mas para vós, meus adoradores, o sol salvador se levantará com cura em seus raios. Outra expressão muito importante aqui, muito significativa, muito pictórica, é essa expressão aqui, saltareis como bezerros. A gente poderia acrescentar aqui soltos, como bezerros soltos na estrebaria. Reparem que a metáfora exaltada do sol agora está cedendo lugar a uma, digamos assim, uma ilustração muito humilde de bezerros saltitantes, alegres. O quadro aqui é de uma existência muito feliz e muito despreocupada, quando finalmente todas as coisas estiverem nos seus devidos lugares. Verso 3. Debaixo das plantas de vossos pés. Reparem aí. Então, reparem, desde o alto do sol da justiça, agora descemos ao ponto mais baixo, a planta dos pés dos justos, num contraste muito nítido entre as elevadas bem-aventuranças que nos aguardam e a aniquilação dos pecadores impenitentes. Como diz o Salmo 1, eles serão como a palha que o vento dispersa, o profeta Malaquias serão como cinzas, também que o vento vai dispersar e vão cair no chão e serão pisados por nós. Reparem aqui que aquela pergunta muito cínica do povo que já estava começando a se desviar novamente, né, do Malaquias 3,14, o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, é respondida aqui, na sua totalidade. Né? Agora nós temos os versos 4 a 6, nós temos aí a conclusão do que o povo judeu chamou do rolo dos 12. O rolo dos 12. Os profetas menores eram contidos num único rolo, né, chamado o rolo dos 12. Então nós temos aí a conclusão desse rolo dos 12 e a conclusão do Antigo Testamento. Né? Os versos 4 a 6, se os irmãos lerem com atenção, eles são uma espécie de pós-scriptum
né? Uma exortação à obediência ao pacto e uma identificação do precursor do Messias. E vejam aí o verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés. Essas palavras nos lembram também o fim do livro de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias. Nós já vimos, né, essa referência a Elias no capítulo 3 de Malaquias, e nós vemos também a interpretação de quem é Elias no Novo Testamento. O anjo disse a Zacarias, o pai de João Batista, Lucas 1,17, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Esse filho que vai te nascer será o precursor do Messias. Irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E nós vimos também como Jesus interpretou esse versículo como sendo uma referência a João Batista em Mateus capítulo 11, a partir do verso 10. Então, reparem, irmãos, aqui uma coisa muito importante, muito interessante, que Moisés e Elias estão unidos nessa sessão final do Antigo Testamento, como também Moisés e Elias foram unidos na transfiguração de Jesus. Mateus 17. Alguns intérpretes vão ver Moisés e Elias unidos novamente naquele texto enigmático de Apocalipse 11, das duas testemunhas. Então, combinando-se essas diversas uniões, nós temos a lei e os profetas representados como que glorificando a Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Reparem que parte da tarefa, do trabalho desse precursor, desse mensageiro, seria o de trazer paz e harmonia ao Israel de Deus, começando no amor mútuo entre as famílias, né? Então, a gente pode lembrar aqui do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Finalmente, a última frase do Antigo Testamento: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Reparem aqui mais uma vez a vinda do Senhor. Não é uma vinda escatológica. Às vezes nós, nos enganamos muitas vezes com certas leituras do Antigo e do Novo Testamento, pensando na vinda como a única vinda escatológica. Mas Deus nos mostra que ele vem muitas vezes visitar a terra em juízo, em julgamento. Como a gente vai ver isso, como já vimos muitas vezes no Novo Testamento também, pessoas confundindo essa vinda em juízo com a vinda escatológica, com a segunda vinda de Jesus definitiva. Então reparem, irmãos, que a terra de Israel e também a terra dos gentios vai compartilhar a maldição caso se oponham a esse propósito de de Deus, que é a implantação do reino do Messias. Nós vemos as profecias, após profecias, do Antigo Testamento, dizendo que, em resumo, a terra vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Que todos os povos, todas as nações se renderão ao senhorio de Jesus. Todos os povos adorarão a Cristo. O evangelho vai ter sucesso. Nós lemos isso. E, ao mesmo tempo, lemos do terrível destino daqueles que se opõem. E nós vemos também aquele futuro glorioso, quando a terra vai obedecer e os homens vão obedecer, e a terra vai responder com abundância de frutos, de bênçãos, para aqueles futuros habitantes, nossos descendentes. Então, reparem que com essa última palavra, qual é a última palavra do Antigo Testamento? Qual é a última palavra do Antigo Testamento? Maldição. Maldição. Reparem que com essa palavra terrível, o Antigo Testamento termina. Alguns comentaristas dizem que, de um certo ponto de vista, esse é um anticlímax, um final infeliz, porque, digamos assim, é como que uma mancha, na última página do Antigo Testamento. Será que o profeta poderia ter terminado
o seu livro e o Antigo Testamento poderia ter sido terminado de uma forma mais elegante, mais esperançosa. Por outro lado, nós vemos que esse término é apropriado, porque a lei, a única coisa que ela pode fazer é isso, é nos trazer maldição, trazendo maldição para a humanidade, fazendo exigências que os homens não podem realizar, que os homens não podem cumprir. Deus deseja que nós sejamos bons? Não, não. Deus deseja que nós sejamos absolutamente bons. É isso que o Antigo Testamento quer nos mostrar. Não é? E que as pessoas frequentemente são cegas com relação a isso. Mas todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los será maldito. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, 10 e 11. Então nós vemos agora essa expectativa de 4 séculos para finalmente a chegada do precursor do Messias, do estabelecimento do novo pacto, do Novo Testamento, que vai tirar essa maldição das costas dos homens. Não é? É interessante que os rabinos antigos, com essa sensibilidade ao modo, digamos assim, entre aspas, né, inconveniente, como o livro dos 12, o rolo dos 12 terminou, eles ordenaram que em todas as leituras públicas do fim de Malaquias, desse capítulo, depois da leitura do verso 6, o verso 5 fosse repetido. Então, portanto, na liturgia, nas sinagogas, a leitura termina com a profecia de Malaquias com relação a Elias, né? A Elias. E é um fato muito interessante também, irmãos, que o último trecho do Novo Testamento também contém uma maldição. Maldito todo aquele, né, que acrescentar ou retirar qualquer palavra desse livro. Né? E uma outra maldição está inserida na palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa vinda não é a vinda escatológica, é exatamente essa vinda aqui, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, nós vemos digamos assim, a mão invisível de Deus guiando, né, os homens nos detalhes magníficos, maravilhosos da palavra de Deus. Mas a gente vê também, né, essa maldição, digamos assim, sendo temperada, né, com a frase: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É assim que termina o livro do Apocalipse. Que Deus possa nos abençoar sempre na leitura da sua santa e bendita palavra, irmãos. Amém.